Se a gente fala da nossa memória, do nosso país, né, a gente fala de livros, especificamente da memória bibliográfica. E a ele é reservado, né, esse trabalho, que é o de preservar a bibliografia, a memória bibliográfica do nosso país. Ele é professor de filosofia, de história, teoria política e literatura. E vai falar aqui hoje sobre o conservadorismo nacional. Por favor, recebam com grande alegria Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional. E. Alô? Acertamos um. Alô, certo. Bom dia. Obrigado pela presença. Eu começo agradecendo o convite feito pelo Eduardo, pelo Sérgio. Muito obrigado. Eu quero parabenizar também pela feitura desse projeto, por trazer para o Brasil o CIPEC. É muito importante que a gente tenha realmente um fórum para a gente divulgar as ideias, as reflexões, os aprendizados, porque algo do que eu vou falar aqui tem a ver com isso, e tem a ver com a forma como se encaixa um projeto desse, um evento desse, no conservadorismo nacional. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa ter um foro de debate, reflexão, de pensamento, não é? Então, o meu desafio hoje vai ser fazer uma espécie de diagnóstico, um histórico do conservadorismo aqui no Brasil. Eu vou falar também, fazer uma espécie de autocrítica também. Eu acho que nós precisamos também fazer uma espécie de autocrítica, não só eu comigo mesmo, mas eu me sentindo parte de tudo isso que está acontecendo. Por fim, eu vou falar um pouco sobre 2022, e se Deus me ajudar, isso vai ser feito em 13 minutos. Vamos lá, o 13 está aqui, senhores. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: o Brasil viveu por um bom tempo de sua história uma ausência de representatividade de uma direita. Isso é comum, todos nós sabemos. Quando eu estudava, quando éramos muitos daqui, quando éramos estudantes, víamos que havia uma falta de representatividade de direita, de conservadorismo. Quando se falava em conservador era xingamento, quando se falava em conservador era só para associar algo que ainda acontece até hoje, com as coisas mais horríveis do universo. E precisamos, então, realmente foi necessária muita coragem, muita iniciativa, muita inteligência e senso de oportunidade. Foi isso que nos levou à vitória em 2018, de modo que eu agradeço, parabenizo cada uma das peças desse quebra-cabeças. Eu não acho, por exemplo, que os homens de estudo, que vejo de que faz parte, eu sou um professor, um homem de livros, presidente da Biblioteca Nacional, sejam os únicos agentes disso. Eu acho que a gente tem que parar de achar que cada grupo é o mais importante. Nós temos que nos unir e aprender a reconhecer que cada um tem a sua parte nesta engrenagem. De modo que, como eu disse... Obrigado. Como eu disse, precisamos de coragem, realmente a virtude da fortaleza, é uma das que nós temos que buscar, mas precisamos também de revisão do que estamos fazendo, aprender com as experiências. Se é um grupo novo, esse grupo novo não tem experiência na máquina, não tem experiência de Estado, não tem experiência de estar à frente de coisas tão grandes, e nós precisamos então ter a humildade de aprender com a experiência. E eu acho que esse tipo de foro, e podemos ter outros, né? Eu acredito que teremos, por exemplo, possibilidade de debates internos, no futuro 1, 2, 3 partidos, coisas assim que facilitem essa conversa, essa autocrítica, essa revisão constante e o aprendizado com a experiência. Então, meu diagnóstico basicamente é esse: nós realmente somos novos,
temos que ter uma certa humildade, aprender uns com os outros, aprender a reconhecer a importância de uns e outros, sem essas rivalidades, esse jogo de vaidades que só atrapalha tudo. Esse breve diagnóstico, claro que eu poderia ficar 3 horas e meia só no diagnóstico, mas esse breve diagnóstico me leva a pensar, no caso do conservadorismo nacional, ele tem, digamos assim, aqui no Brasil, ele tem raízes. Nós tivemos já um partido conservador, nós já tivemos intelectuais pensando sobre o conservadorismo. Eu acho que de repente vale resgatar isso, não é? Digamos assim, nos desafios improvisados que tivemos que enfrentar anos atrás, em 2018, 2015, em 2016, em 2013, tudo foi bastante, é novo e é improvisado, tem algo de improviso. A gente precisa se profissionalizar, precisa melhorar, e isso inclui também recordar a nossa história e as experiências que já foram realizadas no Brasil. Claro, o nosso momento atual é novo, tem uma série de novidades, questões originais, desafios originais. A internet não existia no século XIX, mas muitas outras coisas existiam. O homem, a mulher, os políticos, os professores, havia muita coisa parecida ali. Eu, por exemplo, meu bigode se inspira no antecessor meu lá na Biblioteca Nacional, mas de qualquer maneira, eu prometi que eu não ia ficar falando de mim hoje. Vamos lá, o que acontece nessa questão de histórico? O Partido Conservador que tivemos, ele aparece herdando aquele esforço de independência. O dia da independência está aí, vejo bandeira monárquica aí, a gente precisa lembrar disso. O esforço da independência do Brasil foi um esforço para manter o Brasil unido. O Brasil é gigantesco, era o maior país do mundo naquela época, e era muito difícil unificar as elites e os povos desse Brasil. Então a gente precisa mesmo se esforçar para manter essa unidade. Quem que protege esse território imenso, maravilhoso, no qual aquilo que se planta dá, no qual a gente tem muita coisa ainda para descobrir, é justamente a diplomacia, o exército, a política, as nossas leis, a nossa convivência, a nossa iniciativa comum. Então isso foi herdado da independência, no esforço de Pedro I, José Bonifácio, Leopoldina, entre outros que estiveram ali no foro, por exemplo, para discutir como é que seria a Constituição, e isso em 1823. Então temos que lembrar, olhar para esses homens daquela época e recordar isso. Teve um período de excessos logo em seguida à independência, e o Brasil começou a se fragmentar, e aí veio um conjunto dizer, precisamos regredir aquela época. Os outros eram os progressistas. O Brasil quase perdeu Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quase perdeu Bahia, Maranhão, Pará, por causa dos progressistas da época, né? É muito engraçado isso, os progressistas geralmente trazem, né, um passo atrás. Esse nome dá azar, eu acho que o conservador é que traz progresso, só foi até dito esses dias nas redes sociais, mas aí vieram os tais regressistas, que depois se tornaram o Partido Conservador. Para quê? Vamos dar um passo atrás e voltar a lembrar da independência, do esforço de independência. E qual foi? Manter essa peça majestosa da natureza que é o nosso território unido, manter tudo isso unido. Então esse foi, digamos, o desafio dos conservadores da época. O nosso desafio hoje é outro. Eu acho que a gente precisa encarar uma meta específica. Nós precisamos nos tornar uma força política permanente na democracia brasileira. Eu vou repetir, nós não podemos nos deixar vencer agora. Obrigado. O nosso desafio é realmente estabelecer critérios, parâmetros, instituições ligadas aí à educação, à formação de quadros, atividade política. A gente precisa realmente se institucionalizar, porque o adversário político, que muitas vezes nos encara como inimigo e diz que nós que fazemos isso, o adversário político quer nos reduzir a um gueto, aquele gueto no qual estávamos, o gueto do esquisito, do estranho, do bizarro, do que merece ser anulado, do que não pode ter dinheiro, do que tem que ser desmonetizado. E essa redução a gueto, ela realmente inviabiliza, nós deixamos de participar da democracia. A verdade é que conservadores não querem derrubar a democracia e instaurar uma espécie de ditadura conservadora, porque nem é isso. A bem da verdade, conservador, pelo menos eu entendo assim, a maior parte dos conservadores prefere realmente a vida privada, a vida familiar, a vida com os amigos. Eu prefiro a vida com os livros. A gente reage a um problema, certo? Só que agora a gente percebeu que só reagir não dá certo, porque senão tentam engolir. Então a gente precisa ter uma certa profissionalização e um lugar permanente
permanente na democracia brasileira. Eu acho que esse é o grande desafio que eu coloco para nós aqui. Eu também queria dar uma certa satisfação ligada a tudo isso que eu estou dizendo, a respeito do trabalho na Fundação Biblioteca Nacional, porque é interessante, tanta gente aqui interessada em ouvir isso, e eu tenho oportunidade de falar. Eu não sei se todos conhecem, muitas vezes eu ouvi as pessoas dizerem: eu nunca ouvi falar na Biblioteca Nacional antes de você me dizer que ela existia. Isso me dá um susto, porque a biblioteca, sendo nacional, ela é de cada um de vocês, não é? Ela não é só, por exemplo, minha, ela não é só do corpo de servidores, na verdade todos somos coproprietários, e é um tesouro absurdo. E isso eu não falo só da biblioteca, as instituições públicas em geral, inclusive as universidades, que muitas vezes nós falamos das universidades, as universidades públicas são o campo deles. Que o campo deles, a universidade é pública. A universidade, gente, não é para a gente abandonar a universidade, não é verdade? Não é para abandonar, não é para a gente entregar a universidade para eles, dizendo lá é o campo deles, o nosso... Não, não, não. Claro que a gente tem direito, todos pagamos impostos, sustentamos essas estruturas. E a Biblioteca Nacional não é diferente. Ela é, realmente eu sou um zelador, o servidor, o corpo de servidores muitíssimo qualificado que colabora comigo, ao mesmo tempo o secretário de Cultura, o Mário, todos estamos lutando pela biblioteca. E nesta luta nós temos alcançado, por exemplo, primeiro, coincidentemente, neste momento que eu estou aqui, nós estamos recebendo a entrega de uma obra que eu iniciei em 2019. Foi uma obra de combate e prevenção a incêndio. A Biblioteca Nacional vai ser o prédio do Rio de Janeiro mais bem protegido contra incêndio. Então, eu estou entregando isso junto com o Mário Frias, presidente Bolsonaro, junto com o corpo de servidores, que também já tinha projetos para isso quando cheguei. Nós todos, em mútua colaboração, conseguimos realizar isso. Então, essa é uma das atividades. Mas o que a gente não quer que incendeie? Cada cidadão precisa ter um pouco mais de informação. Sigam as redes sociais da Biblioteca Nacional e se informem, vão visitar. Assim, agora a gente vai arrumar as estantes, vai fazer uma limpeza profunda e vai reabrir, depois dessa grande reforma, para as visitações. O que tem lá? O Dom João VI veio para cá em 1808 com uma biblioteca, né? Que é esta biblioteca, só que é claro, ela aumentou demais. Essa biblioteca, o primeiro diretor dela foi nomeado por José Bonifácio. Depois ela foi comprada a um preço muito alto pelo Pedro I, nas tratativas de reconhecimento de independência. Então essa biblioteca tem um histórico com a nossa independência. A biblioteca representa o nosso saber, e o saber que nós temos também do mundo. Nós temos diversos livros, obras raras, nós temos cartografia, temos uma série de itens lá que precisam ser mais valorizados e conhecidos por todos, não só também pelos pesquisadores. Evidentemente, uma biblioteca com essas características é mais frequentada por pesquisadores, mas é preciso que todos conheçam as suas grandezas para melhor defendê-la. O olho do dono não pode fugir das instituições públicas, que foi esse o erro, eu acho, que os conservadores fizeram. Para que algo se conserve, eu gosto quando Chesterton diz o seguinte: se você deixa um poste sem nenhuma manutenção na rua, ele vai perder a cor de pintura. Para conservar qualquer coisa, precisa de atividade constante, precisa pintar o mero poste. Imagina para preservar uma instituição de cultura dessa, outras instituições educacionais, instituições políticas, precisa do olho do dono. O dono, não é o cidadão brasileiro, então precisa de participação. Os conservadores realmente, e eu parabenizo muito, não só essa geração que está assumindo muitos cargos, que está assumindo muitas responsabilidades até precocemente, dos 18 dos 20 e poucos aos 40, que é uma geração muito jovem, e que portanto, é claro, vai às vezes derrapar, cometer erro, ter dúvida, vai ter que aprender com a experiência, mas também tem uma geração que muitas vezes nós encontramos nas ruas, uma geração mais velha, com a qual precisamos aprender, com a qual precisamos nos unir, porque justamente esse passo atrás no acompanhar a política, porque a gente quer justamente usufruir mais, desfrutar mais da vida privada, que nos fez sofrer muito e quase entregar o Brasil aí a usurpadores. Então eu vejo assim o nosso desafio, e para a gente também lidar melhor com ele, eu me recordo de algumas virtudes, porque eu penso que, como professor, eu me interesso por livros e me interesso por uma espécie de aprimoramento constante, por isso que eu faço essas autocríticas. A gente precisa lembrar que o conservador tem
a tal da prudência em vista. Gente, eu não estou falando da prudência e sofisticação dos brasileirinhos, não é frescura. Eu estou falando da prudência, a virtude cardial que, digamos assim, representa a inteligência prática, a tua capacidade de exercer a moderação, de ser corajoso e forte quando tem que ser, mais de ter espírito de concórdia, de ser moderado, de ser regrado, de saber reconhecer quando o outro tem razão, ainda que seja adversário. De repente esse é um aprendizado que a gente precisa ter. Um aprendizado de reconhecer quando erramos, receber melhor as críticas. Isso no fundo é uma espécie de antifragilidade. Nós erramos e nós temos que aprender com esses erros. E esse aprendizado constante, esse receber críticas melhor, pode nos fazer também dar passos muito grandes no sentido da conciliação. Tem um escritor brasileiro, o Mercadante, não é o Mercadante do PT, tá? O Mercadante, ele escreveu um livro sobre conservadorismo e falou muito do caráter conciliatório do brasileiro. E a gente precisa aprender a conciliar. Conciliar é fazer política com honestidade, dentro da legalidade. Eu não vejo que algumas bandeiras levantadas no 2018, elas diziam respeito a uma certa inexperiência. De modo que a gente levantou a bandeira de não conciliar com ninguém, vamos chegar chegando e fazer as coisas da maneira como a gente acha. E a democracia não funciona assim. É preciso encontrar pontos de contato, conciliar quando é conciliável, para que o melhor do Brasil aconteça. Esse espírito de conciliação, por muitas vezes, caracterizou o brasileiro e o conservador. Eu acho que é um espírito positivo, tá? Eu vejo, por exemplo, que aquela ideia de nova política, que inclusive um partido assumiu o nome, né? Nova política, nos enganou um pouco. Tem que ser política, a gente tem que aprender a fazer política. Eu não me refiro à política desonesta, à política errada, a política realmente do toma lá da cá, dos roubos, de jeito nenhum. Política segundo as regras da política, mas honesta, transparente. É isso que a gente tem que aprender. Isso é humildade. A política da fé, de que vamos chegar lá, fazer acontecer, tudo estará resolvido, não é um caráter, não faz parte do caráter conservador. Nós somos céticos, somos, digamos assim, um pouco mais ponderados, talvez até mais lentos. Eu acho que isso é uma vantagem, mas é claro, repito, a prudência às vezes indica, precisamos de fortaleza, coragem, ações fortes, e sem isso a gente não estaria aqui. Então, quando eu falo em moderação, conciliação, e falo em autocrítica, entendam, eu não estou dizendo que a gente tem que ser todo mundo homem de livros e ficar falando de teoria. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Em determinados momentos, é justamente a ação mais forte, a palavra mais forte que vai fazer com que nós não percamos a nossa liberdade. Não é? Então, reconheço aí cada peça no seu lugar. Para finalizar, eu gostaria de lembrar, todos sabem, mas eu gostaria de lembrar que no ano que vem nós completaremos 200 anos da nossa independência. A independência do Brasil merece as maiores celebrações. É a principal data da nacionalidade. Não caiam na confusão de que, nossa, deve ter sido 2 de setembro pela Leopoldina, ou talvez devia ter sido em agosto pelos manifestos, ou talvez a vitória da guerra. Existe uma data simbólica escolhida na Assembleia de 23 e na retomada do parlamento em 1826. Isso já foi decidido lá no Império e foi reiterado pela República. A data é 7 de setembro. É o 7 de setembro que é o dia em que nós temos que celebrar a nacionalidade, que nós temos que recordar quem nós somos, todas as dificuldades para nós termos todo esse território, todo esse povo bom e todas as dificuldades também pelas quais nós passamos para termos hoje presença nesta democracia. O dia da independência é o dia do Brasil, é o dia de lembrar sim Pedro I, não acho que a gente deva esquecer, porque um professor de escola disse que ele estava montado num burro e com dor de barriga, isso é ridículo. Pedro I teve uma ação enérgica, absolutamente necessária para que o Brasil fosse o Brasil, assim como, repito, Bonifácio, sobre o qual tanto falei, não vou falar hoje, senão eu perco meu tempo. Podem assistir na Brasil Paralelo, o filme Bonifácio, fundador do Brasil. Reassistam o filme do hoje finado Tarcísio Meira, Independência ou Morte, também é bom, vale a pena. E eu acho que nós temos que celebrar neste ano, 7 de setembro, e no ano que vem tem que ser uma grande festa, e também em todos os níveis, tanto no nível
digamos assim, de celebração comum, de que todos podem participar, uma celebração nas ruas, um estourar de fogos, a participação nos desfiles. Isso para mim é extraordinário, mas também temos que lembrar que o 7 de setembro não foi só o de 1822, temos já uma história de celebrações. Tivemos as celebrações do sesquicentenário. Como é que foi? É bom a gente lembrar, foi uma bela, enorme celebração que merece memória. Nós tivemos em 1922 a tal da Semana da Arte Moderna, junto com 100 anos de independência. Será que não está na hora dos conservadores tirarem os seus livros das gavetas, os seus contos, os seus poemas, os seus romances? Ou ninguém escreve aqui? Quando recebemos para o prêmio literário 1.500 livros, de 1.500 chegam 10, 15 de conservadores. O que é isso, gente? Como é que a gente realmente vai ter uma atividade, digamos assim, prolongada? Eu não falei de longo prazo? Uma atividade de longo prazo, sem que deixemos que daqui a 10, 20 anos, digam que hoje nós fomos só uns totalitários, malucos, sectários, que merecem ficar num gueto e sumir, que às vezes é o que eles querem da gente. Nós precisamos de atividade intelectual, e não um premiar o outro porque é conservador. Atividade intelectual séria, bem feita, bem realizada, tecnicamente de qualidade. Então, no ano que eu acredito que muita gente tem livro na gaveta, seria excelente uma enxurrada de publicações, discussões intelectuais. É a minha área, não é só isso. Como eu disse, várias ideias para os 200 anos têm que aparecer. Nós não podemos deixar a data passar, é uma grande oportunidade histórica que nós temos diante de nós, e eu espero estar junto com todos aí nas celebrações do 7 de setembro, nossa independência, e que mantenhamos então a nossa liberdade, que mantenhamos a nossa presença na democracia, com conciliação, moderação, respeito, prudência e fortaleza. Muito obrigado pela atenção, um prazer enorme, obrigado Eduardo, Sérgio pelo convite. Qualquer coisa, redes sociais, nogueira.r ou Rafael Nogueira no Instagram, Facebook, Twitter. Muito obrigado a todos.